Quem veio domingo passado? Levanta a mão aí. Então nós iniciamos uma série domingo passado, no qual nós estamos falando sobre uma vida abençoada. E sim, nós estamos falando sobre dinheiro nesses dias. Nós estamos falando sobre vida financeira e o que a Bíblia, o que Jesus, o que o nosso Pai, o nosso Deus nos ensina a respeito do dinheiro. E isso é muito importante. Se não fosse importante, você não teria crises a respeito disso. Se não fosse importante, você não oraria a Deus por isso. Você não pediria uma porta de emprego, você não pediria para Deus prosperar a sua vida, você não pediria para Deus abençoar lhe dando uma casa, alguma coisa assim. Você não oraria por isso. Então, como é importante, e Jesus ele fala sobre isso, nós vamos ver aqui princípios estabelecidos. Existe um padrão bíblico de princípios para que realmente o dinheiro seja usado pelas nossas vidas e não o dinheiro nos use. Então nós precisamos ter um equilíbrio nessa área e graças a Deus que o Senhor ele nos revela, ele traz luz sobre aquilo que está oculto. Então fique atento que nessas ministrações aos domingos o Senhor vai estar respondendo às suas orações. Fique atento se você tem tido como que tem sido a sua vida, como que você está administrando os seus recursos, o que você tem sonhado. O Senhor vai falar contigo e vai te mostrar como você ir através dos princípios dele, para você conseguir conquistar aquilo que o Senhor quer dar na sua vida nessa área, amém? Então fique atento que o Senhor vai estar respondendo às suas orações. Esse tema de dinheiro, né? Muitos psicólogos e psicólogos e médicos, eles estão preocupados com a vida financeira das pessoas. Por quê? Porque através da vida financeira mal administrada, as pessoas têm tido problema de insônia, depressão, ansiedade, compulsão e outras doenças criadas por problemas financeiros. Então, o dinheiro, ele é muito mais do que simplesmente uma nota ou uma moeda. Ela afeta a nossa vida, né? Ela pode gerar também sensações de ego, sensações de poder, né? Olha só alguns dados aqui. 80% das causas de suicídio tem motivação financeira. E 80% desses suicídios são homens, que infelizmente acabam se suicidando por questões financeiras. O Brasil é o 8º país com maior número de suicídios no mundo, se você não sabia. A principal causa de divórcio, segundo pesquisas, você sabe qual é? Problemas financeiros. Não é traição, não é infidelidade, é porque o casal não sabe administrar os recursos financeiros e acabam gerando brigas, desgastes e tantas outras coisas a respeito de dinheiro. E acabam se separando, né? E quando se separam, sabe o que acontece com o dinheiro? Dá briga de novo, né? Quem é que fica com o quê? Para onde que vai o quê? Isso, aquilo, outro. Então tem muita coisa entrelaçada a respeito do dinheiro. Numa pesquisa em 2019, ela constatou que 78% dos entrevistados, a incerteza financeira é a principal causa de ansiedade e preocupação. Instabilidade financeira, causando ansiedades no coração e preocupações. Quem aqui nunca ficou assim? Então hoje nós vamos estar descortinando para você a respeito do que a Bíblia fala daquele que escraviza a nossa vida na área financeira. Você sabe o nome de quem é ele? Mamon. Não é mamão? É Mamon. E Mamon, ele é conhecido como uma entidade, um deus adorado pelo povo sírio. Para você ter uma noção, antigamente, até hoje continua assim, mas toda a nação, todo o povo tinha um Deus.
E esse Deus eles prestavam cultos. O Deus que nós adoramos, o Deus de Israel, é o único Deus que não tinha aparência, que não era um Deus feito de estátua, um Deus de pedra, um Deus de qualquer coisa. Os outros deuses eles faziam estátuas e cultuavam esse Deus. E esse Deus sírio era o Deus da riqueza, a qual prestavam culto, e através do seu culto eles entendiam que a sua vida iria prosperar daquela maneira. Então, quando Jesus fala no contexto ali de Mateus 6:24, olha o que ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Com os nossos recursos financeiros, eu e você, decidimos quem nós honramos. Nós decidimos em qual Deus e de que maneira e quais os princípios nós andamos. Que é em cima dos princípios distorcidos de Mamon, ou andamos em cima dos princípios de Deus? Tem como andar um pouco com Mamon e um pouco com Deus? Não. Tem como eu servir Mamon e Deus? Não. Porque eles são rivais. Aqui você não vê Jesus ele dando abertura por meio termo. Ele diz, ou você me serve, ou você serve Mamon. E hoje nós vamos entender por que Jesus ele coloca de tal forma assim essa rivalidade. A gente precisa entender 1 Timóteo 6,10, que diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E é nessa cobiça que alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Pega o ponto comigo, ele não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os maus. Existe uma palavrinha ali que é muito importante, ela está dizendo o amor ao dinheiro. Quando se tem amor ao dinheiro, ela se torna a raiz de todos os males, porque quando tu ama, tu está disposto a fazer tudo por dinheiro. As pessoas se vendem por dinheiro, as pessoas se corrompem por dinheiro, as pessoas se entregam o seu corpo por dinheiro, as pessoas matam por dinheiro, as pessoas fazem loucuras por causa de dinheiro. Quando o coração se torna obstinado, possesso, entregue ao dinheiro, saiba que Mamon é o nosso Deus, ou é o Deus de quem ama o dinheiro. E quem ama o dinheiro pode fazer loucuras, e já essas loucuras já quebram muito mais princípios da palavra, mas o primeiro princípio já foi quebrado. Por quê? Porque ela amou o dinheiro. Dinheiro não é para ser amado. Dinheiro é simplesmente para servir o propósito que Deus nos deu. Dinheiro serve para cumprimento de propósito. Dinheiro serve como algo que Deus deposita e confia sobre as nossas vidas, e como nós vamos administrar para a expansão do reino de Deus, para o cumprimento daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, na sua casa e na sua família. Não existe falta de recurso financeiro para aqueles que estão no centro da vontade de Deus, porque Deus é o supridor do propósito, Ele é o Senhor do propósito, Ele é o Senhor do chamado, meu e seu, meu irmão. Não tem como faltar recurso àqueles que estão dedicados e com seu coração amando Deus e querendo cumprir a vontade de Deus, porque Deus Ele investe em missões. A Bíblia diz que Ele deu o seu único filho. Será que Ele não pode nos dar dinheiro? Meu irmão, Ele deu filho. A Bíblia nos fala que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele detém todo esse poder. 2 Pedro 2,19
prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Pode deixar aí. O que esse versículo está nos dizendo? Se o dinheiro tem nos vencido, se o amor ao dinheiro tem nos vencido o nosso coração, sabe o que nós nos tornamos? Servo do dinheiro, servo de Mamon, é isso. Nós nos tornamos escravos, mesmo o Senhor Jesus, através da cruz, nos dando liberdade. Nós nos tornamos escravos. Ao invés do dinheiro ser submisso à nossa vida, sabe o que acontece? Nós somos submissos ao dinheiro. Não é o propósito de Deus que dita a nossa vida. Sabe o que dita as nossas vidas? Dinheiro. A nossa mente, ela é tão maquinada, tão influenciada muitas vezes, que nós limitamos o propósito que Deus pode fazer na nossa vida, segundo aquilo que nós temos aqui, ó. Deus é muito mais poderoso do que isso. Deus pode muito mais do que isso, meu irmão. Você não vai ver na Bíblia alguém chegando diante de Jesus, precisando com alguma necessidade física, ou alguma necessidade interna, ou alguma coisa que aconteça, e Jesus chegar a dizer: olha, sabe o que você precisa? Você precisa de dinheiro. Não. Sabe o que ele diz? Você precisa conhecer o Pai, aquele que detém todas as riquezas e que supre tudo na sua vida. Mas a nossa mente maquina: ou eu preciso de um milagre de Deus, ou eu preciso de uma provisão de Deus, ou eu preciso de dinheiro. O que meu coração está dizendo? Ou Deus me atende, ou Mamon me atende. E se ora Mamon me atende, eu automaticamente sou servo do dinheiro. Hoje o Senhor está descortinando tudo isso e trazendo para a luz aquilo que está oculto. Amém? Ele quer que a nossa vida avance na área financeira. Ele quer que nós sejamos curados na área financeira. Ele quer que nós sejamos livres e sabemos lidar com isso sem amar. Porque o nosso coração, ele quer que totalmente nós venhamos a nos entregar a Deus. Muitas vezes Mamon, o adversário de Deus, e o nosso adversário também, amém? Porque nós servimos a Jesus, nós estamos do lado, no time de Jesus. O nosso adversário, através dessa manipulação, eu vou dizer assim, dessa influência, ele começa a liberar mentiras sobre a nossa vida, e ele começa a nos prometer coisas que só Deus pode nos dar. Ele começa a dizer: nossa, você só vai ser feliz, sabe quando? Quando você tiver dinheiro. Você só vai ter segurança, sabe quando? Quando você tiver dinheiro. Ele começa a dizer: você só vai ter valor pessoal quando você tiver dinheiro. E quando você não tiver dinheiro, ninguém vai te respeitar, ninguém vai te valorizar. Ele começa com essa voz a dizer que você só vai ter alegria se você tiver dinheiro. E o pior, ele diz que você só vai ter paz se você tiver dinheiro. Isso são mentiras que ele lança sobre a nossa mente, e infelizmente a sociedade, a cultura do mundo, ela dita assim. Mas o Senhor coloca em xeque a nossa vida e diz: ó, vocês não podem viver dessa mesma forma com qual vocês viviam antes. A nossa mente precisa mudar, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos olhar, confiar e conhecer quem é o nosso Pai, que tem tudo sobre as nossas mãos. Quando Mamon,
começa a reinar sobre as nossas vidas, sobre essa influência, ele se torna um ídolo no nosso coração, ele se torna um Deus com D minúsculo. Efésios 6, do 10 ao 12, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo tem ciladas na nossa vida financeira. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa potestade, eu vou te chamar assim, ele quer nos escravizar a ponto de amarrar a nossa vida, a ponto de não deixar a nossa vida romper, de não deixar a nossa vida crescer, a realmente gerar voz, ansiedades, preocupações, medos, desastres, quebras consecutivas. Pessoa que trabalha, mas não consegue desfrutar do seu próprio serviço, não consegue desfrutar da sua própria riqueza. Mamon, ele dá essa voz e ele tira isso das pessoas. Mamon, ele é rival de Deus. E ele tenta tomar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e também as nossas ações e as nossas reações. Porque quando nós estamos totalmente tomados, a nossa mente, o nosso tempo, os nossos pensamentos começam a ser perturbados por causa do dinheiro, sabe o que acontece? Nós não vamos ter tempo para ter devoção a Deus, nós não vamos ter tempo para ter vida de oração, nós não vamos ter tempo para nos relacionar em amor com Deus. Até a nossa oração é baseada naquilo que Deus pode me dar. Nós chegamos diante de Deus faz, Deus me dá, Deus me prospera, Deus isso e aquilo outro. A nossa mente já está assim, mas nunca está: Deus, eu quero te conhecer, eu quero saber o que tu tem para a minha vida, eu quero que tu transforme o meu coração, eu quero te amar mais. E o nosso coração, ele precisa ser entregue ao Senhor. Por isso que Paulo, ele fala que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. O diabo, ele vem roubar a nossa paz, mas ele vem roubar a paz com essa voz muitas vezes, dizendo: você não vai dar certo, você não vai crescer, você não tem como, você vai viver a sua vida tempo assim, você não vai conquistar nada, você não vai... Ele tem sempre essa voz, e essa voz acaba nos convencendo, porque nós começamos a aceitar e dizemos: é verdade, né? Então você mesmo desanima e começa a desacreditar, mesmo Deus dizendo que você é capaz e pode. Você começa a desacreditar, mesmo sabendo que Deus é Deus, meu irmão, e que Ele tem todo o poder, e que Ele pode todas as coisas. Você vai ver todos aqueles que chegaram diante de Jesus, mesmo ele tendo alguém no ministério dele, sabe quem é que era o que andava no ministério de Jesus e cuidava das finanças? O próprio Judas. A Bíblia diz que as pessoas abençoavam Jesus financeiramente, principalmente mulheres, mas você nunca vai ver Jesus não abençoando alguém porque ele não tinha dinheiro. Quando precisava comprar pão e os discípulos chegaram: ó Senhor, nós só temos isso aqui de moedinha. Não tem problema, eu sou Deus, eu pego o pão e eu multiplico o pão e todo mundo come. O problema não é dinheiro, o problema é fé e agradecer e ter graça. Ele simplesmente pegou o pão, deu graça, pegou o peixe, deu graça e todo mundo comeu e ficou saciado. Ele não pegou o dinheiro e multiplicou.
Então existem coisas muito mais profundas que Deus nos dá, nós precisamos confiar e acreditar, meu irmão. Deus é supridor dos seus filhos, Deus é supridor daqueles a qual Ele é Senhor e Salvador, meu irmão. Ele é supridor, Ele reina, nós estamos debaixo, submissos a Ele, mas nós não podemos deixar Mamon, estar submisso a Mamon, porque a voz de Mamon é totalmente diferente da voz de Deus. Então nós temos que correr ao Senhor e ser livres nessa área. Ele tem tanta voz de mentira que ele lança assim, ó, você precisa, sabe o que você precisa ser? Você precisa ser completamente independente financeiro. Porque daí se você for completamente independente financeiro, sabe o que você vai poder fazer? Você vai poder fazer o que você quiser. E daí se você faz o que você quiser, logo você não precisa da voz de Deus e da direção de Deus. Logo você é independente, você é egoísta, você é como a Bíblia diz, serve a seu próprio ventre. O teu Deus é o teu ventre, o teu Deus é você mesmo. E daí ele vem com essa voz, ó, você precisa se tornar independente financeiramente. Porque daí você vai fazer tudo o que você bem entende, ou seja, seus problemas estarão resolvidos. É só você ter bastante dinheiro. Isso aí mesmo, mentira. É mentira. Nós não fomos feitos para sermos independentes. Nós fomos feitos para ser dependentes de Deus. E somos completamente dependentes de Deus. Nós não somos senhor de nós mesmos. Quando nós escolhemos, meu irmão, e levantamos a nossa mão e entregamos a Jesus a nossa vida como o único e suficiente Salvador, nós nos batizamos e nos reconhecemos, nós estamos declarando, eu estou entregando a minha vida toda para Jesus. Eu estou declarando que Ele é o meu Senhor e que agora eu tenho um propósito nele e eu quero conhecer o que Ele tem para a minha vida. Então eu não sou independente. Eu não faço o que me dá na telha. Eu não faço o que eu quero, tendo muito dinheiro ou tendo pouco dinheiro. O dinheiro não nos limita para cumprir o propósito de Deus. Eu não preciso de dinheiro. Sabe o que a gente precisa? De uma palavra de Deus. Se você tiver uma palavra de Deus, se você tiver convicção no seu coração, meu irmão, é o que você precisa ter fé e se agarrar na palavra. A questão financeira vai se mover, Deus vai derramar graça, favor. Ele vai liberar tudo isso sobre as nossas vidas, mas nós precisamos entregar o nosso coração verdadeiramente a Deus. Entende? Mamon, ele não é dono de nada. O diabo, meu irmão, não tem nem mais a chave da casa dele do inferno. Jesus foi na cruz, morreu, pegou a chave da morte e ele nos trouxe e deu a mim e a você, homens nessa terra com autoridade, filhos de Deus. Ele não é dono de nada, ele é um mentiroso. Ele chega diante de Jesus e diz assim, leva Jesus num lugar alto, querendo mexer com a ganância, com aquilo que, com o coração de Jesus, diz, olha Jesus, se tu prostrar e me adorar, sabe essa riqueza, esse esplendor, isso tudo, esse poder, eu vou te dar, sabe o que eu quero? Eu só quero que tu me cultue, só se prostra diante de mim, que tudo é teu. Mentira. Mentira. E ele oferece tudo isso. É mentira, meu irmão. Nós precisamos realmente colocar o nosso coração a Deus verdadeiramente. Mamon, ele mente dizendo assim, ó, se você tiver uma casa top, as pessoas vão te respeitar. Agora elas vão. Se você tiver um carrão,
as pessoas vão te respeitar. Se você usar roupa de marca, as pessoas vão te respeitar. Entenda algo, a nossa identidade, ela não está baseada no que temos, mas em quem somos, e nós somos filhos de Deus. Ela não pode ditar quem nós somos segundo aquilo que nós temos. Não pode. Nós temos que estar convictos que o Senhor diz que nós somos filhos amados de Deus. Então Mamon, ele tenta realmente minar a nossa mente. Ele tenta dar várias vozes. Ele nos limita, ele nos paralisa, ele nos escraviza. Quem sabe aqui que nós estamos construindo a casa da Érica lá? Em breve vai acabar. Se nós olharmos matematicamente, ou segundo aquilo que está acontecendo externamente, não é a melhor hora ou o melhor momento para dar um passo desse. Mas o Senhor, aquele que dá a palavra, Ele também dá a estratégia. Aquele que te dá a palavra, Ele diz como chegar lá, Ele te mostra, Ele te revela, Ele te instrui, Ele te encaminha. Você só precisa estar com o coração aberto. Senhor, essa palavra é demais para mim. Como que eu vou fazer isso? Ei, não se preocupa, você está falando com quem? Calma aí que eu vou te mostrar, eu só preciso que você se mova. Eu só preciso que você acredite, eu só preciso que você creia. Só dê o passo confiando na minha palavra, que o resto é comigo. A Bíblia diz que a fé só vem por ouvir uma palavra de Deus. A fé, ela não é expectativa própria humana. A fé é baseada naquilo que o Senhor diz e que o Senhor libera sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que fé, ela não é aquilo que nós estamos vendo. Fé é aquilo que ainda nós não estamos vendo, mas nós temos convicção que vai acontecer. Nós temos certeza daquilo. Então, se o Senhor diz, acabou, meu irmão. Se o Senhor falou, o nosso papel é dizer: cumpra em mim a sua vontade, e eu vou agir, eu vou viver conforme aquilo que o Senhor está dizendo. Pode estar dando tudo errado externamente, pode parecer impossível, mas o Senhor, Ele realmente supre. Meu irmão, nós não nos envergonhamos em confiar na palavra de Deus, nunca. Você nunca vai se decepcionar em confiar em Deus. Você nunca vai decepcionar em crer na palavra do Senhor, mas nós precisamos alinhar o nosso coração e crer que o desejo de Deus, entenda algo, Deus tem realmente o desejo de prosperar a nossa vida, de abençoar os nossos lares e a nossa família, meu irmão. Ele quer fazer isso. Você acredita que Ele quer fazer isso? Que Ele quer abençoar a sua vida? Que Ele quer prosperar os seus caminhos? A pergunta, deixa eu fazer uma pergunta para você meditar, conforme o seu coração, conforme você administra os seus recursos hoje. Se Deus hoje quisesse dar 1 milhão para alguém aqui, para cumprir um propósito, será que Ele poderia confiar na sua mão? Será que Ele poderia confiar no seu coração? Será que Ele poderia entregar para você e ter certeza que você é um bom mordomo daquilo que Ele está dando? Porque existe um montão de gente aqui, um montão de gente na face da terra pedindo: Deus, abençoa a minha vida, Deus, prospera os meus caminhos, Deus isso, Deus aquilo outro, Deus eu quero. Mas a questão é: o Senhor pode dar? Será que você está preparado para receber isso de Deus?
Seja verdadeiro com você mesmo. Porque é uma mentira a gente, quando eu receber 1 milhão, daí eu vou abençoar as pessoas. Mentira. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Se nós não administramos o que temos hoje, se não ofertamos, se não dizimamos o que temos hoje, por que o Senhor vai entregar 1 milhão nas suas mãos? E não vai entregar para o irmão do seu lado, a irmã do seu lado, que está realmente com o coração alinhado e que não ama o dinheiro? Por quê? A gente vê inúmeras pessoas na palavra de Deus realmente prósperas. O Senhor tem o desejo de abençoar as nossas vidas, meu irmão. Ele tem esse desejo. Então Mamon, a voz de Mamon, ela ataca em duas frentes. A primeira, quando não se tem mudança de mentalidade, é a mentalidade de escassez, que ele é um espírito de miséria, avareza, perdas sucessivas, esterilidade financeira, uma vida sem frutos. Você trabalha, mas você não vê onde é que vai parar o seu dinheiro. Mamon. Saiba que a influência de Mamon está escravizando a sua vida. Outra área que ele trabalha: ganância, consumismo idólatra, egoísmo, acúmulo, vaidade, ostentação, desperdício. Alguns sinais que evidenciam a influência de Mamon sobre as nossas vidas: foco exagerado no dinheiro. Uma das formas de atuação de Mamon é a dedicação. Mamon quer que a sua atenção e seus esforços estejam o tempo todo em seus pensamentos, sempre no dinheiro. A própria Bíblia diz em Mateus 6,12: pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. A influência de Mamon faz só a gente pensar em dinheiro. Dinheiro. Acorda pensando em dinheiro, dorme pensando em dinheiro. Outra coisa, dedicação completa. Uma das formas de atuação de Mamon é a dedicação completa. Como a potestade de alta patente, ele quer submissão, reverência, excelência dos seus servos, exigindo que seus adoradores que cuidem muito bem do dinheiro consagrado a ele. Ou seja, aquelas pessoas que têm o dinheiro tudo controladinho. Eu gasto aqui, eu gasto ali, eu gasto isso, aquilo outro. Não que seja errado sabermos onde que gasto. O problema, sabe qual é? É quando você que sabe tudo onde gasta o seu dinheiro, mas você vai ver, não tem lá você abençoando o próximo, o órfão, a viúva, o necessitado, dizimando, ofertando, investindo em missões. Tem tudo na sua planilha de gastos, menos o reino de Deus ali dentro. Ele quer que tudo que você tenha seja certinho, gastando em outras coisas. Voz de Mamon nunca vai querer que você abençoe alguém. Voz de Mamon nunca vai te impulsionar a dar passos de fé, a ser generoso de uma maneira extravagante. Sabe algo que tem no nosso coração? Nós abrimos o nosso coração para Deus abençoar a nossa vida e prosperar muito. Nós dizemos: amém, Senhor, é isso mesmo. Todo mundo aqui vai abrir e dizer: Deus, eu quero, é isso mesmo. Mas sabe qual é o problema? É que nós não abrimos esse mesmo coração se Deus hoje nos pedisse uma oferta extravagante. Se Deus nos pedisse para nos posicionar nos dízimos e nas ofertas, daí nós não estamos com o coração aberto para isso. Mas para receber bênção, abrimos o nosso coração. Queremos que Deus escute a nossa oração, mas nós, através daquilo que Ele tem dado para nós administrarmos, nós não queremos ser resposta de oração na vida de ninguém. Nós fingimos que não é com a gente. Meu irmão, não endureça o seu coração para a voz do Espírito Santo.
E a sensação de segurança que eu já disse um pouco, Mateus 7, do 24 ao 27, ele diz: aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, eles são semelhantes àqueles que fazem a sua casa na rocha. Aqueles que ouvem a voz do Senhor e não praticam, são aqueles que constroem a sua casa em cima da areia. Os dois veem a tempestade, os dois veem a dificuldade, só permanece aquele que está em cima da palavra de Deus. O Senhor, o Senhor é essa rocha. O Senhor é onde que nós devemos fundamentar a nossa vida, a palavra de Deus. Todo aquele que tem a segurança no dinheiro está construindo a sua vida realmente na areia. Está construindo na areia, não está construindo em cima do princípio de Deus. Salmos 4:8, olha o que diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Tem gente que não dorme porque não está bem com o dinheiro. Isso é uma palavra de Deus, meu irmão. Nós temos paz para descansar, que nós estamos no propósito do Senhor. Eu deito a minha cabeça e durmo sem culpa. Eu não sou consumido por isso. Eu não ando ansiado, preocupado, desesperado. Eu estou tranquilo, eu estou em paz. E o Senhor, Ele nos dá uma advertência em Salmo 127, versículo 1 e 2, que Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Passa o próximo. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele os seus amados os sonos. O que ele está falando? Inútil é você levantar todo dia, trabalhar. Você trabalhar todo dia, suar. Você trabalhar todo dia, correr atrás de um montão de coisas da sua vida. Inútil se o Senhor não tiver nesse negócio. Inútil é você querer edificar algo pelas suas mãos próprias, se Deus, o Senhor de todas as coisas, não edificar, não estender graça, não estender favor naquilo que você está fazendo. Quem quer o favor de Deus aí? Eu quero o favor de Deus naquilo que eu colocar as minhas mãos. Eu quero o favor de Deus naquilo que eu colocar os meus pés. Eu quero o favor de Deus naquilo que eu propus o meu coração para fazer. A graça de Deus se movendo. E nós precisamos disso nos nossos corações e na nossa vida. Porque é em vão nós corrermos, vivemos. E o Senhor não está no negócio, meu irmão. Frustrante. E o que Mamon quer fazer? Mamon quer nos escravizar nesse estilo de vida. Vida sem propósito, vida sem sentido. Trabalhar onde não temos prazer, fazer aquilo que não temos vontade só por causa do dinheiro. Sem propósito, sem perspectiva de vida nenhuma. Não se mova por isso. E como que nós realmente conseguimos entregar o nosso coração e a nossa vida para Deus por completo? Consagrando as ofertas, consagrando os dízimos, consagrando essa área financeira sobre as nossas vidas. Quando nós não consagramos o nosso coração com inteireza, com verdade, nós somos umas pessoas que podemos trair Jesus. E você pode dizer para mim: eu não vou trair Jesus. Você pode não trair Jesus com palavras, mas as atitudes muitas vezes podem trair Jesus. Como assim? Algumas atitudes que revelam que realmente nós não estamos consagrando a nossa vida e o nosso coração, a nossa área financeira a Deus verdadeiramente. Lesar terceiros, não pagar as contas, não dar satisfação sobre dívidas que você contrai. Cristão não pode ser caloteiro. Qual é o seu testemunho? A gente vê Zaqueu, Lucas do 19, 1 ao 10. Jesus encontra Zaqueu.
Jesus come e senta na mesa com Zaqueu, um homem corrupto, um homem que ninguém gostava, um homem com mau testemunho, mas Jesus senta com ele, Jesus come com ele, Jesus se relaciona com ele. Depois, quando está saindo, Jesus não falou nada para ele, ele diz assim: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais daquilo, e vou dividir metade do que eu tenho com os pobres. Jesus olha para ele, sabe o que Jesus diz? Hoje entrou salvação na tua casa. Por quê? Porque ele não foi de palavras, mas a atitude dele revelou um coração constrangido, simplesmente pela presença de Jesus. Quando nós andamos com Jesus, a presença dele nos constrange a gente não agir, não fazer coisas erradas, coisas que não agradam o coração de Deus. Romanos 13:8, abre aí para mim. Olha o que a Bíblia nos diz: não devam nada a ninguém a não ser o amor de um pelos outros, pois aquele que ama seu próximo também tem cumprido a lei. Não deva nada para ninguém. Uma coisa é você no momento não conseguir pagar suas contas, e todo mundo talvez tenha passado por dias difíceis assim. Mas outra coisa é nós negarmos que estamos devendo. Outra coisa é nós não buscarmos realmente estabilizar e equilibrar a nossa vida. Meu irmão, Deus não quebra princípios. Se você não primeiro não fazer isso, não ajeitar isso, Ele não vai te abundar da outra área. Ajeita essa área, paga suas contas, ajeita a sua vida. Seja fiel nos dízimos, seja fiel nas ofertas, e com certeza, em cima da palavra de Deus te falo isso, Deus vai prosperar a sua vida de uma maneira abundante. Porque o seu coração já subiu uma escada de princípio. Agora você, todo errado, você não dizima, você não oferta, por que Deus vai te prosperar? Por que Deus vai dar sobre as suas mãos essas coisas? Entenda, o Senhor, Ele não, você precisa subir, é uma escada de cada vez, está vendo aqui? Você sobe aqui, sobe ali, e vai indo, é uma escada. Ajeita a sua vida, amém? Ajeita a sua vida. Ah, mas eu não consigo. A simples disposição de você dizer: Deus, eu quero, Deus me ajuda, você vai experimentar um sopro de Deus e uma estratégia de Deus na sua vida. Escute o que eu vou te dizendo. Talvez você esteja uma confusão aí, mas se você colocar o seu coração e dizer: Deus, eu quero ajeitar a minha vida, eu quero ajeitar o meu testemunho, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai dizer: isso aí, filho, eu vou te ajudar, eu vou te abrir uma porta, eu vou te dar uma saída. Mas quando eu prosperar a sua vida, lembre do que você está orando e dizendo: ajeita a casa, não gaste em outras coisas, ajeita a casa, seja fiel nos dízimos, nas ofertas, e anda nesse outro caminho, amém? Deus quer fazer isso sobre nós. Racionalizar as finanças, não pagar impostos. A Bíblia diz que Jesus, ele disse: ó, dá a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Perguntaram, você acha que na Bíblia fala muita coisa? Perguntaram para Jesus: é certo pagar imposto? Sabe o que Jesus disse? Dê a César o que é de César, paga o imposto, mas também dê a Deus o que é de Deus. Outra coisa que ele nos escraviza, Mamon. Quando Deus quer romper a nossa vida financeira, quando Deus quer gerar sonhos e planos maiores do que nós já vivemos. Talvez você esteja numa vida financeira boa, mas não limite, porque Deus pode abundar muito mais. E muitas vezes nós não conseguimos avançar nessa área, porque nos falta coragem de romper ciclos. Às vezes Deus nos quer em outra empresa. Às vezes Deus quer que a gente pare de ser empregado e comece a empreender algo. Às vezes Deus quer que a gente estude e faça um curso para Ele poder abrir uma porta dentro da empresa maior, que nós vamos ter um salário maior. Mas nós temos medo, nós mesmos colocamos empecilhos quando Deus quer prosperar a nossa vida. Então, meu irmão, se você tem uma palavra, creia e arrisque, tenha fé para você avançar e prosperar nessa área da sua vida. Não tenha medo.
A Bíblia diz que nós recebemos um espírito de intrepidez e um espírito de ousadia. E como nós pregamos outro dia, Ele nos deu capacidade. Você é capaz. Se você acredita que não é capaz, não deixa Mamon te escravizar, porque Jesus diz que você é capaz. Amém? Jesus diz que você pode sim. E Ele diz: eu estou com você. Deuteronômio 8, do 17 ao 18. Talvez você pense: mas eu não vou abençoar ninguém, eu não vou dizimar, eu não vou ofertar, afinal eu que me lasco todo dia trabalhando, eu que me acordo cedo, eu que durmo tarde, eu que corro atrás, ninguém me ajuda, eu mesmo com os meus méritos e meus esforços cheguei lá, eu mereço isso tudo é meu. Vamos lá então, Deuteronômio. Não digo, pois em seu coração a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram riqueza para mim, toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois Ele é quem lhes dá capacidade de produzir riqueza. Quem quer capacidade de produzir riqueza aí? Levanta a mão aí, quem quer capacidade? Diz assim, Deus é comigo aí, amém? Capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Deus, Ele nos dá capacidade de produzir riquezas. Ele nos dá capacidade de prosperar. E às vezes a gente acha que tudo que nós estamos correndo e fazendo e andando é tudo meu. Não. Deus te deu capacidade, Deus te deu mãos, te deu os pés, te deu cabeça, te deu saúde para você trabalhar. Você ganhando 1 milhão na sua conta de maneira sobrenatural, experimentando um milagre de Deus extraordinário na sua vida, é Deus. Você trabalhando todo mês e suprindo e recebendo o seu salário no final do mês, sabe quem é que dá esse salário? É Deus, continua sendo Deus que está te abençoando, meu irmão. Continua sendo a graça de Deus, continua sendo o favor de Deus. Continua sendo Ele o Senhor das nossas vidas. E daí eu penso, eu trabalhei, então o dízimo é meu. Meu irmão, o dízimo é do Senhor. Nós vamos falar mais sobre isso nos próximos cultos. Não falte, sobre a linha de Melquisedeque, Abraão. Você vai ver esse princípio até antes da lei se cumprindo. Olha o que Mamon diz, não dizima, porque vai faltar. Essa voz, meu irmão. Não dizima porque vai faltar. Você precisa ter fé para crer na provisão de Deus. Não vai faltar. Não vai faltar, em nome de Jesus. E daí, como que nós sabemos que nós temos um coração fiel? A fidelidade, ela só é testada no tempo da tentação. Como assim? Estava escutando esses dias. Como é que nós vamos dizer que nós somos, por exemplo, eu sou fiel à minha esposa, mas só mora eu e ela numa ilha, mais ninguém. Daí é fácil ser fiel. A fidelidade é testada quando há uma tentação. A fidelidade é testada quando nós pegamos o dinheiro e nós... Ou eu cumpro o princípio ou não cumpro. Ou eu oferto ou não oferto. Tentação. E quando eu decaio para o lado de Mamon, infelizmente, eu estou sendo escravo de Mamon. Quando eu dizimo, quando eu oferto, eu coloco o meu coração e a minha vida financeira em submissão a Deus. É um ato de declaração, de atitude, de testemunho, você declarando que Deus é o Senhor da sua vida, não Mamon. Você declara isso. Uma grande influência, a qual vai dizer que nós estamos sobre realmente servindo a Mamon,
é se essa pregação está incomodando o seu coração. Se essa pregação, você está pensando, é desnecessário falar isso na igreja. Se você está pensando isso, você tem uma voz de Mamon sobre sua vida. Então ele atua em dois extremos. Eu já vou encerrar. O primeiro é tipo de mentalidade de miséria. É as pessoas que ganham dinheiro, mas elas não gastam com nada, porque elas acham tudo caro. Não levam a esposa para jantar, não tem uma viagem, não tem um momento de desfrutar com a família, porque é tudo caro, não dá para gastar, não dá para gastar, não dá para gastar, não dá para gastar. E daí não consegue ter um momento com a família. Mente de miséria, mente de escassez. O Senhor quer nos livrar disso daí. A gente não consegue ter um tempo de comunhão com os irmãos. Segunda mentalidade de miséria é o tipo de pessoa que pensa tudo no inho. Tudo pequenininho. Um carrinho, uma casinha, uma comidinha. É tudo minimizando. Por que nós não colocamos tudo engrandecendo? Por que Deus não pode nos dar um casão? Quem é que disse que Deus não pode nos dar um casão? Esteja com o coração alinhado. Você tem a casa e não a casa te tem. Você é quem domina, não são as coisas que nos dominam. Mas a mentalidade de miséria vai sempre minimizar. Uma igrejinha, meu irmão. Não venha dizer para mim igrejinha, eu quero um igrejão mesmo, eu quero que invada Águas Claras, que lote, que tenha 20 cultos nisso aqui, e a gente tenha lugar maior e tudo. Igrejão. Entrar nas casas, entrar nos lares. Não tenha a mente de pensar pequeno quando você tem um Deus grande. Mas é tudo inho. O discurso de miséria é negativo em tudo. Estar contente com o que é velho e estragado só para economizar. Mente escrava. Contente com o que é velho e estragado só para economizar. E ainda, a mente de miséria sabe o que faz? Doa a pior coisa para os outros. O que é estragado, doa. Se não serve para você, por que vai servir para os outros? E daí a mente de miséria critica quem é generoso. A mente de miséria oferta esmola. A mente miserável não sonha. A mente de miserável é cômoda, ela resiste a mudanças para crescer. A mente miserável, ela não consegue desfrutar do dinheiro que tem e sempre quer mais e mais e mais. Não consegue abençoar ninguém. Não se comove pela causa do próximo, não oferta na vida de ninguém, não investe na sua casa, não investe em conhecimento e está incomodado com a série da igreja. Como que eu faço então, ao invés de Mamon reinar na minha área financeira e Deus reinar? Você precisa consagrar o seu coração. E não é com palavras, você precisa consagrar o seu coração nessa área, sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. E não esquece de fazer lá o que eu disse lá, ajeita e conserta a sua vida. Nós precisamos de arrependimento por ser dependente de Mamon. E nós precisamos praticar o que o Senhor tem nos ensinado. Você quer experimentar esse fluir de Deus? Você quer experimentar desse Deus que é dono do ouro e da prata, nesse Deus que não falta e não tem falta de nada? Você precisa andar nos princípios. Você dá o passo, você constrói a sua vida em cima disso e você começa a experimentar de uma maneira sobrenatural isso.
Eu quero desafiar você a você realmente consertar a sua vida nisso. Porque se você consertar a sua vida disso, nós vamos ter uma igreja sadia, equilibrada, e uma igreja sadia, equilibrada, com famílias equilibradas. Nós vamos conseguir abençoar Águas Claras, nós vamos conseguir fazer o campo de futebol lá, que nós queremos fazer para as crianças até o final do ano, e vamos fazer em nome de Jesus. Nós vamos levantar esses 15 mil reais. Nós vamos começar os projetos que nós queremos fazer com os moradores em situação de rua, ir no hospital. Se Deus quiser, nós vamos fazer outras casas em Águas Claras para as outras famílias, amém? Vamos fazer uma igreja relevante, uma igreja que é a luz, uma igreja que pensa no próximo, uma igreja que avance, uma igreja que não tem o fim em si mesmo, mas o nosso fim é a expansão do reino de Deus e do evangelho, meu irmão. O louvor pode subir já. Nós precisamos disso. Eu espero que o Senhor realmente tenha tratado coisas específicas no seu coração.